Olá, as turmas dos quartos anos do curso de Direito, as turmas do quarto VA, quarto MA, quarto MB. Muito boa noite aos colegas aqui presentes, aos colegas aqui constantes. Eis que estou aqui neste exato momento, nesta hora, inclusive, trabalhando, né, fazendo aqui o exercício habitual, o labor jurídico, docente de sempre, para fins de, juntamente com vocês, nós assim delinearmos, assim trabalharmos de modo mais significativo a nossa praxis jurídica, né? Da melhor forma possível, do melhor modus operandi que assim nos é estabelecido, que assim nos é apresentado, não é? E dessa forma, com todo esse momento, com toda essa situação bem instigantemente e em sua grande maioria, infelizmente negativa, mas buscando construir, né, o nosso futuro, buscando construir aqui a nossa caminhada rumo à formação jurídica, né, rumo ao nosso futuro, rumo àquilo que de certa forma nós almejamos enquanto sucesso, nós almejamos enquanto projeto de vida, certo? E para mim é uma grande honra, sem dúvida alguma, voltar a esta disciplina que eu gosto tanto, a esse ato de trabalhar a prática com vocês, do qual eu sou muito, de certa forma, fã mesmo. Já trabalhei com uma dada turma, hoje, né, nós trabalho com 3 turmas, aliás, com dada turma, não, trabalhei com 2 turmas já, que se formaram recentemente, e hoje trabalhando com 3 turmas. Então, para mim é uma grande honra, uma grande satisfação, mesmo num momento como esse, trabalhar a prática jurídica com os colegas aqui presentes, certo? Sem dúvida alguma, um grande... E, bom, pessoal, nesse momento, né, uma das razões pelas quais hoje eu vou apresentar essa aula a vocês vai ser justamente o fato de que há uma necessidade premente, constante e, a meu ver, extremamente importante de, nesse momento, nós pugnarmos sempre que possível pela revisão, né, do que a gente já estudou, do que a gente já abordou, do que a gente já compreendeu, do que a gente já andou, certo? Num período habitual, geralmente você estuda, você analisa, você faz determinadas atividades e ocorre que em determinadas etapas do ano você aos poucos vai saneando as dúvidas, porque você vai estudando e com a continuidade do estudo outras informações vão surgindo e você vai conseguindo, de certa forma, compreender melhor muitas das coisas que falamos em sala de aula, que abordamos em sala de aula, que assim são apresentadas no primeiro momento a vocês, e logo de cara você talvez não consiga aprender, não consegue absorver de modo mais claro, de modo mais didático, de modo mais direto, aquele conteúdo que foi apresentado. Isso é normal. O conhecimento ele vai ser uma somatória de uma série de coisas, de uma série de elementos, de uma série de situações, certo? E dentro do nosso conhecimento jurídico, dentro da nossa ciência, isso é algo natural, você consequentemente ter as dúvidas, certo? E ao mesmo tempo essas dúvidas serem saneadas ao longo do tempo, isso é habitualmente normal, certo? Como eu inclusive já comentei com muitos de vocês, só a partir do 4º ano propriamente dito que eu, de certa forma, posso dizer, olhei tudo aquilo que eu tinha estudado em 4 anos e somado ao estágio que eu estava fazendo, né, fui estagiário do Tribunal de Justiça, soma uma coisa com a outra, muito bem, então você pode dizer que já conhece muita coisa, certo? Ainda falta muito a conhecer, claro, mas até ali você já andou bastante. E olha só, 4 anos, faltando consequentemente aí 1 ano, né, para a conclusão do curso, aí que eu pude dizer que de certa forma sabia de alguma coisa, né, que de certa forma eu poderia deslanchar dentro do direito de forma agora mais fixa, certo? Com muito ainda a se caminhar, porque ainda nem tinha concluído a graduação, né, mas sem dúvida alguma já com a segurança, já com a certeza de que o trabalho até ali estava sendo desenvolvido. Então,
as dúvidas correntes, as dificuldades, elas ao longo do tempo vão sendo saneadas. É claro que isso vai exigir também, certo, da nossa parte, um exercício muito significativo e extremamente, essencialmente necessário de empenho, dedicação, disciplina, o procurar dos professores para saneamento de quaisquer que sejam as dúvidas. Isso tudo vai fazer uma grande diferença. Grande diferença. Beleza? Então, é nesse sentido que, nesse momento, eu vou trabalhar com vocês algumas coisas que já foram estudadas, que já foram assim apresentadas, que já foram consequentemente explicadas, tá? E dessa forma revisando e revitalizando conteúdos para vocês assim terem uma melhor disponibilidade, uma melhor, digamos assim, desenvoltura, tá? Estamos entrando em uma etapa do nosso curso, a nossa disciplina, na qual nós vamos começar a adensar mais os elementos, as questões de todas as mais diversas circunstâncias e aspectos vinculados à vivência prática do direito. Tudo isso vai ser consequentemente assim bem estabelecido, certo? A partir de agora nós vamos começar a pôr muitas dessas ideias em prática. A questão relativa ao trabalho anterior foi justamente para vocês terem uma ideia, terem uma noção do que vai ser necessário de ser utilizado, do que vai ser necessário de ser assim abordado para fins de, quando forem construir as peças, tecer melhores observações quanto aos elementos que vão ser ali utilizados. Em resumo, né, trocando uma fase mais didática. Todas aquelas informações que foram captadas lá naquele trabalho, que valeu a nota da NPC 1, justamente eles, vão ser os mais utilizados quando forem se realizar petições das mais diversas, os recursos das mais diversas espécies. Tudo aquilo vai ser sempre repetido e sempre utilizado. E se você já tiver aquilo em mãos, aquelas informações em mãos, isso já vai facilitar muito no decorrer do trâmite processual que vocês estiverem inclusos. Tudo aquilo vai, de certa forma, transcorrer de uma forma mais tranquila, mais calma, porque pode ter certeza, né? Vai chegar um dado momento em que vocês já não vão ter tanta dificuldade assim de fazer as peças processuais. Vai demorar um pouquinho, né? Mas vai chegar esse momento e não vai tardar muito. E se bem conheço as turmas são muito capacitadas. É só uma questão mesmo de cautela, sabe? De quando, diante de uma situação específica, ter a devida calma, a devida tranquilidade, a devida serenidade para dali extrair os elementos que são necessários, certo? E, nesse sentido, uma vez verificando o caso, estudando a peça adequada, partir então com a sua configuração e aí, dependendo da sua função, se és um advogado, se és um promotor de justiça, ou mais adiante se vai ser um juiz, aí vai ser só o trato com a atividade a ser exercida e, nesse caso, você então realiza a sua atividade, profere a sentença, profere o recurso, o pedido, e assim o processo vai seguindo então o seu curso, ou no caso a decisão judicial, né, caso tenhamos aí magistrados presentes. Sei que vamos ter em breve, né? Sei que haveremos de nos encontrar nos tribunais sem dúvida alguma, certo? Seja em lados opostos, talvez do mesmo lado, né? Mas nós haveremos de nos encontrar, pode ter a mais absoluta certeza dessa premissa. Bom, pessoal, então eu vou começar trabalhando com vocês as temáticas relativas ao juizado especial criminal. Vou optar agora, nesse momento, pelo juizado especial criminal, primeiro porque à frente do juizado especial civil, ele é menos conhecido. Pode-se ter a mais absoluta certeza, dificilmente você se depara com processos, com questões que estão vinculadas à esfera especial criminal.
Não é que ela não seja importante, ela está em lei, ela é importante, ela tem o seu valor, e nós vamos ver que, inclusive, tem muita coisa aqui do Juizado Especial Criminal que pode mais adiante desembocar na esfera criminal propriamente dita, no âmbito, digamos assim, genérico das mais diversas legislações criminais que existam a nível de Brasil, certo? Então é uma porta de entrada importante, ao mesmo tempo que muita coisa pode ser solucionada aqui, certo? Dependendo, claro, gradativamente da situação que assim é apresentada e que assim é abordada, certo? Então muita coisa pode acontecer, isso é fato, tá? E nesse ínter, assim escolho para a gente debater. E ao mesmo tempo, né, é uma questão, eu posso dizer para vocês, de uma pequena valorização também, é o fato de que isso daqui nós poderemos descortinar de uma forma mais clara, mais aclareada, mais assim estigmatizada, tendo em conta a especialização mesmo do professor de vocês, sendo ele pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal. Então, nesse caso aqui, nós poderemos trabalhar sob essa ótica também, tá? Para fins assim de o estabelecimento das diretrizes elementares e demais questões relativas à prática serem então caminhados e nesse sentido trabalhando para que vocês se preparem da melhor forma possível, tá? Isso é de suma importância para compreendermos todas essas questões. E assim vamos ter primeiramente, conforme eu expliquei a vocês, o conhecimento da autoridade policial sobre o fato em si delituoso. Teremos, né, nesse sentido, o conhecimento da autoridade policial, que vai abordar o caso, vai abordar a situação. A ideia, o propósito desta abordagem não é só tomar o conhecimento devido, mas é tomar o conhecimento e encaminhar as partes envolvidas, e aí seria, no caso, autor da infração e a vítima, digamos assim, né? Ou autor da infração e a pessoa que sentiu-se ofendida, certo? E nesse passo, que ambos sejam então levados até a delegacia de polícia e lá se lavre o chamado termo circunstanciado de ocorrência, que vai ser uma redução a termo de tudo que de fato aconteceu, certo? O que levou à realização da ocorrência policial, não é? Quem, de certa forma, é a parte ofendida, quem é o pretenso ofensor, certo? Os motivos que levaram, no caso do ofensor, a cometer aquele ato contra a pessoa em si, do ofendido. Tudo isso vai ser eminentemente destacado nesse termo circunstanciado de ocorrência, tá? Tudo isso vai ser assim valorizado no termo circunstanciado de ocorrência, certo? Uma questão que foi suscitada por um dos nossos colegas lá do 4º NA, há um tempo atrás, foi quem seria de fato essa autoridade policial, né? E é uma pergunta extremamente importante, porque quando você fala de autoridade policial, quem é essa autoridade? É o comandante da Polícia Militar do Estado? É o delegado que ao mesmo tempo investiga, ao mesmo tempo vai fazer a abordagem da vítima, do ofensor? São os investigadores? Né? São os policiais militares que têm esse trabalho de vistoria, fiscalização e acompanhamento da vida social para mantê-la numa paz, numa harmonia e uma segurança? Quem é essa autoridade policial? E bom, uma coisa que eu poderia destacar para vocês, e assim comentei com um colega à época, sob a perspectiva instrumental, tanto a autoridade policial militar quanto a autoridade policial civil, eles têm esse, digamos assim, funcionamento. Eles têm essa prerrogativa,
tá? E eles podem fazer as abordagens assim devidas, né? E ali, nesse caso, contribuir consequentemente com o andamento dessa questão, né? E ao mesmo tempo, né, que ele pode já ali começar a fazer um trâmite investigatório, né? Sob um viés processual e técnico, e ao mesmo tempo valendo-se, né, de uma lógica, de uma questão, digamos assim, de configuração das ações, certo? Das polícias, e cada uma na sua função respectiva, que neste caso, tanto a autoridade policial militar quanto policial civil podem intervir diretamente, fazendo algumas sugestões, né? No sentido de como investigar, o que investigar, certo? Aquela frase, aquele trecho é importante ser destacado. Né? Isso tudo, consequentemente, vai ter um peso aí nessas searas policiais, certo? Agora, claro que sob uma perspectiva realística, quem vai ter o trabalho de fazer a lavratura do termo circunstanciado é a Polícia Civil, que trabalha justamente com esse trâmite de investigação e apuração dos casos. Se já, inclusive, um réu confesso, isso vai facilitar o trabalho da Polícia Civil, porque aí ele colhe o depoimento desse réu, fica ali registrado, com um rigor maior vai colher aquilo que advir, por exemplo, do ofendido, porque ele também é parte do processo. E tudo isso, uma vez unido, vai consequentemente levar à configuração e realização do processo no âmbito do juizado especial criminal. Tá? Isso é algo a ser, assim, sem dúvida alguma, bem destacável, bem valorizado. E assim, então, pessoal, você vai ter toda essa gama, né, de questões a serem suscitadas. Certo? A gente às vezes pensa que trata-se de uma coisa simples, mas no decorrer, né, das análises, dos apontamentos ali devidos, você vai chegando à conclusão de que tem muito mais coisas, né, a serem tratadas, a serem assim desvencilhadas, né, no decorrer de uma atividade jurídica desse porte. E assim, então, veja, as autoridades em si policiais, né, todos vão ter, consequentemente, a sua gama de importância, certo? É claro que o nosso sistema ele vai ser um pouco diferente do que o sistema norte-americano, porque lá uma coisa é bem salutar, certo? Geralmente nos filmes nós vimos que acontece um fato dele, qualquer que seja ele, não é? Sejam os de maior gravidade, não é? Sejam aqueles de uma preocupação, de uma gravidade mais moderada, né? Que causam ali algum tumulto social, alguma turbação dentro de uma dada comunidade, mas uma coisa é procedimento mais que padrão, certo? Para todos os agentes públicos da segurança pública, que é o que, necessariamente falando? Eles chegam, cada um pega um bloquinho, certo? Pega uma caneta e vai interrogando as pessoas ali mesmo, certo? Que você viu, você conhecia a vítima, você conhece o autor do fato, você sabe dizer se ele tinha alguns problemas, digamos, de ordem psicológica, se ele tinha problemas com álcool, se ele tinha problemas com as demais pessoas, enfim, eles ficam ali já mastigando, certo? Todo aquele bife, digamos assim, certo? Que acaba sendo o fato, certo? E quem estava dentro do fato, quem se envolveu com o fato, direto ou indiretamente, acaba tendo ali um momento, né, de levantar questões, levantar hipóteses, se porventura for o caso, né, a depender das informações, já ali tirar um juízo de valor sobre quem estava, por exemplo, com a razão, um ofender o outro, né, e consequentemente quem tem a culpa maior em determinadas situações. Então, há um costume nesse sentido. E a ideia é justamente fazer com que o trâmite processual seja o mais rápido possível e a solução mais eficaz possível. E para tanto, o trabalho tem que começar desde cedo. Certo? Desde cedo, porque quando chegar no processo, você já vai ter uma gama consistente de informações, e aí é só pontuar o encaminhamento devido, e dessa forma, então, digamos que o trâmite processual ele chega de fato a ser mais eficaz, a ter uma funcionalidade
muito maior. Tá? E nesse caso nosso, você vai ter a polícia que aborda e a polícia que consequentemente vai investigar. Né? Ainda que ambos sejam imprescindíveis, e diga-se de passagem, se porventura for solicitado que um policial militar que abordou primeiramente essa questão, se ele, né, que abordou a questão, levou até o termo circunstanciado, até a realização do termo circunstanciado, ele pode tranquilamente, mais adiante, numa audiência de instrução e julgamento, ser chamado para prestar o depoimento, né, sobre o que ele viu, sobre o que aconteceu, se de fato o cabelo da vítima tinha aquela pintura. Tá? Então, nesse caso, você vai ter sempre uma gama de questões, né, que vão ser aqui apresentadas. E, bom, cada um contribuindo consequentemente para essa questão. Né? Então, pode ser que as partes sejam já encaminhadas até a delegacia e lá façam o TCO, ou pode ocorrer de a vítima em si, certo? Optar por fazer essa representação, né, por ir em juízo. Pode ser que ela faça, porque que ela se realize mais adiante, né, com talvez uma tranquilidade maior, certo? Sem muita pressão. Então pode ser que ele resolva fazer essa outra ação mais adiante, certo? E nesse caso, se ele de fato quiser dar andamento ao processo, aí ele vai ter que comparecer. Aí vai ter que, de certa forma, comparecer, certo? Sob o risco, inclusive, de acontecer uma decadência aqui, sabe? Nos trâmites de exigência processual assim estabelecidos. Bom, a gente viu que esse momento, né, de abordagem policial não há oitiva da vítima, testemunhas e interrogatório, devendo apenas constar o relato resumido dos fatos, bem como indicação dos nomes e qualificação dos envolvidos. Eu não tenho ainda nenhum processo propriamente dito. Você vai ter a lavratura do termo, certo? As vítimas aqui não vão ser ouvidas, nem o acusado vai ser ouvido, nem os testemunhos, tanto de um quanto outro, vão ser ouvidos, nem o advogado é ouvido. O que vai acontecer é justamente a lavratura desse termo circunstanciado. Tá? E se, de uma certa forma, né, digamos, você passa, né, para a outra etapa, certo, do procedimento, e lá exige-se a presença de testemunhas para fins de realização e configuração da decisão final. Aí é possível, sem dúvida alguma. Agora, num momento em que não há nem processo, o que eu vou defender? Não tenho que defender muito. Não. Tenho que defender bastante nesse sentido. Só um instantinho, só tá recordando aqui de uma coisa importantíssima, daqui a pouco eu falo para vocês, porque faz parte, tá? Mas acabou surgindo somente agora, por isso que eu dei uma pequena parada para poder contemplar e balizar isso. Bom, nesse caso, lavrou-se o termo circunstanciado, aí vamos para a então fase preliminar, certo? No qual haverá um procedimento registrado e autuado a um dos juízes criminais. Deverão ser colhidos os antecedentes criminais do autor e infrator, tanto de um quanto do outro, para ver se, consequentemente, ambos não estão mentindo, né? Ou se um está, consequentemente, aproveitando-se de outro, né, em alguma questão, em alguma circunstância. Então, isso aqui é de suma importância para se ter esse conhecimento, para se ter essa vigência, certo? Haver comunicação do nome dele e qualificação dos envolvidos, né? Saber, consequentemente, quem vai participar, né? Saber, consequentemente, quem vai ser, de certa forma, integrado aqui, né? A pessoa, nesse caso, ela geralmente vai ficar um dado específico, né, num lugar específico, e nesse sentido você vai ter então condições de fazer esse monitoramento, né? Se a pessoa está no lugar, vive no lugar, faz esse monitoramento para ver a índole dessa pessoa, né?
para ver, na melhor das hipóteses, o ato em si a ser realizado, né? O ato em si que foi aqui estabelecido, que foi descaracterização do pai, fez me fazer me dê, aí some-se a isso palavras agora escapam. Então, como é que eu me esqueço das coisas desse jeito? Coisa. Bom, eis então que, como eu estava dizendo para vocês, vou formular aqui o apontamento, você vai ter uma fase que vai prepará-lo para a audiência preliminar, que, de passagem, é a audiência mais salutar e mais importante, tá? Pelo menos dessa etapa aqui, por assim dizer, por assim verificar com os estudos devidos. Agora então, minha gente, passado todo esse momento, nós vamos para um momento que eu particularmente gosto muito dessa etapa, que é justamente a audiência preliminar, certo? Ainda não é, aqui por assim dizer, a audiência de instrução e julgamento, certo? Aqui vai ser uma audiência que, na verdade, vai se buscar a utilização de outros instrumentos, a utilização de outros mecanismos de solução e resolução de conflitos, que não seja necessariamente a determinação e afirmação de uma penalidade, certo? De uma sanção mais rigorosa. É isso que vai ser aqui descrito, certo? E aqui nós vamos ter algumas ações que são bem pontuais, certo? Que haverão, inclusive, de serem assim abalizadas, estudadas, num momento bem crucial da nossa etapa de estudos e de vida estudantil aqui estabelecidas, beleza? E aí o que vai acontecer? Primeira coisa, quem vai estar presente na audiência de instrução aqui, certo? Na audiência preliminar aqui verificável, certo? Uma figura que até então não apareceu, mas que é essencial, certo? Tanto no processo comum quanto aqui, nesse momento ele vai ser essencial também, que é o Ministério Público. O Ministério Público vai participar. Além do Ministério Público, vamos ter o juiz, né, o juiz leigo. Além do juiz, aliás, juiz leigo não, perdão, vamos ter a presença aí de juiz de fato mesmo, perdão, estava confundindo com outra coisa. Vamos ter a presença do juiz, certo? Aí vamos ter autor, vítima do fato, responsável civil, acompanhado dos advogados. Tá? Então é isso, advogados, uma parte, outra parte, Ministério Público e juiz, certo? Essa é a estrutura que vai ser realizada nessa audiência preliminar, beleza? É isso que, bom, e sem dúvida alguma, justamente nesse fato que vamos valorizando então o direito nesse aspecto, bom? E aí o que acontece? Quando a audiência é instalada, o que vai se realizar primeiro? Deverá realizar de modo informal, esclarecendo os presentes sobre a possibilidade de conciliação da composição de danos e, por fim, a proposta de transação penal. Tá? Já vamos ver cada uma dessas elementares aqui, certo? Vou explicar uma por uma novamente aos colegas aqui presentes, tá? Uma coisa, primeiro, essa audiência ela vai ter de ser realizada de modo informal, para fazer jus a um dos princípios dos juizados especiais, seja o civil, seja o criminal, que é justamente a informalidade, certo? Que não é uma ausência de formas, porque veja só, primeiro toma-se conhecimento do fato, a autoridade policial então designa e encaminha as pessoas até a delegacia de polícia para a lavratura do tempo circunstanciado de ocorrência. Ou pode ocorrer dessa pessoa decidir optar por processar outra, mas para frente, né? Sem maiores ressalvas. Mas ainda assim tem que fazê-lo dentro de determinadas circunstâncias, porque senão perde, né? Perde aquele fato, né? Aquele ato ali assim realizado, assim apresentado.
né? Então, no caso, tudo isso é formalidades. Eu vou ter formalidades nesse aspecto. Diminutas, mas são formalidades. Então, o que acontece? Aqui eu vou ter uma formalidade mitigada. Então, e permite-se as informalidades justamente para, primeiro, fazer com que as partes sintam-se minimamente à vontade diante de uma situação daquela. Então, quebrar um pouco da formalidade quebra, consequentemente, um pouco da tensão ali das audiências, né, dessa fase preliminar. Porque mesmo não sendo um processo propriamente dito, mas não deixa de carregar interesses de uma parte em relação à outra. Né? Não deixa de carregar isso. Então, isso tem de ser, sem dúvida alguma, assim valorizado, assim destacado. Né? Bom, aí vai se esclarecendo, né, os presentes sobre a possibilidade de conciliação. Certo? Conciliação é a busca, né, pelo meio termo entre um conflito e outro, de modo que isso tanto atenda aos interesses de uma parte quanto atenda aos interesses de outra. Em alguns momentos, em alguns casos, nós vamos ter a não conciliação, né? Porque alguns entendem às vezes que a conciliação é submeter o interesse de um em relação ao outro. Não, ela vai ser uma composição. Certo? Quem já viu uma audiência de fato de conciliação, o que acontece? Uma parte que argumenta, ela é confrontada, certo? Às vezes, uma das partes acaba consequentemente não querendo esse confronto, né? Achando tão salutar e deixando o processo ali abandonado mesmo. Tá, tudo bem que isso é ruim, mas isso pode acontecer, certo? Justamente porque não conciliou nada, não se chegou a acordo nenhum. Né? E aí, geralmente, o que vai acontecer? Se bem que eu vou deixar isso para montar depois. Daqui a pouco eu vou falar essa questãozinha da conciliação, certo? Que ainda tem um ponto a ser debatido. Né? Muito bem. Vamos fazer aqui mais. Conciliação, a composição dos danos, certo? Composição dos danos, aqui é um levantamento dos danos apresentados, certo? Seja um dano só da parte ativa, seja o dano só da parte física, mas o fato é que os danos são, então, apresentados. Tá? Então, isso é um ponto também interessante. E a composição dos danos é isso, é uma reciprocidade, é verificar, olha, você falhou esse ponto, esse daqui vale tanto, e assim você vai, então, construindo os planos em si, né? Que haverão de ser estabelecidos e ser convencionados, então logo essa questão relativa à composição dos danos vem a ser composta, né? Cada um assumindo seu ônus e assim então solucionando o conflito da melhor forma possível.